Oi, gente, tudo bem? Quem aí estava com saudade de Arsène Lupin? Hoje nós vamos tratar de Agulha Oca. Esse livro ele foi escrito em 1909 pelo nosso escritor Maurice Leblanc. E quem perdeu o primeiro vídeo do canal sobre esse autor, dá uma conferida aqui depois nos cards, porque a gente tem o Ladrão de Casaca. Como vocês sabem, Arsène Lupin, ele é o nosso anti-herói. Ele é aquele bandido, aquele justiceiro Robin Hood que rouba dos ricos para o seu usufruto e também para compartilhar um pouquinho com os pobres. Pois bem, nessa trama, que é um romance, ele vai ter aqui o casamento com a sua terceira esposa. Porque sim, na biografia de Arsène Lupin, a gente viu que ele já foi casado 3 vezes e inclusive ele vai ter uma filha. Nós temos o livro dividido em 10 capítulos e 145 páginas. Então é uma leitura super rápida que a gente vai se divertir. E se você quiser dar uma conferida lá no Google, colocar Agulha Oca PDF, você vai encontrar esse livro à disposição de forma gratuita. Então vale a pena a leitura, fica aí a minha dica para esse final de semana. Mas vamos então à narrativa, à história. O que acontece nesse romance escrito então por Maurice Leblanc lá em 1909? Como vocês sabem, a gente ainda estava na Belle Époque, na França, não tinha ainda acontecido a Primeira Guerra nem a Segunda Guerra Mundial e as pessoas se divertiam muito com esse personagem. Porque Arsène Lupin, ele assumia identidades falsas, se fazia passar por outras pessoas, frequentava as rodas altas da sociedade, se envolvia com diversas pessoas, né? E sempre se dava bem. No final, acabava ainda publicando todas as suas façanhas nos jornais e o público gostava de acompanhar o que Arsène andava fazendo. A história ela é cheia de emoção e ela começa já com um assalto num castelo. Nós temos aqui uma cidadezinha muito pequena e nessa cidade tem um castelo, lá tem um conde que mora com a sua filha e uma sobrinha que perdeu o pai e a mãe, ficou órfã. Então essa sobrinha ela é dada como pobre e aí esse conde abraça a sobrinha, né, para poder dar uma vida digna para ela. Então está todo mundo dormindo. Quando se escuta um movimento no castelo, as meninas acordam, já desce para saber o que está acontecendo. Quando chegam ali no quarto do seu tio, encontram então o secretário morto, ele foi apunhalado, e vem um ladrão correndo pelo jardim. A sobrinha, que é uma moça muito corajosa, ela pega um rifle lá, uma arma, coloca o cartucho e mira na janela e acaba acertando o ladrão, a pessoa que provavelmente apunhalou e matou o secretário do conde. E aí então chega o juiz, chega a polícia, inclusive o nosso policial vai aparecer aqui, o Ganimard. Ele vai vir atrás porque ele vai identificar aqui a assinatura de Arsène Lupin. Então todo mundo chega para investigar aquele caso, procuram o homem, né, que entrou no castelo, mas não encontram vestígios dele, o homem desapareceu. E como assim o homem desapareceu se todo mundo estava olhando pela janela? Ele não podia ter ido pela esquerda, não podia ter ido pela direita, então em que momento ele desapareceu? Tinha só um ponto cego na janela que eles não tinham visão e achavam que era por ali que ele tinha caído, que ele tinha se escondido. Todo mundo começa a procurar, a polícia vem com um monte de integrantes, uma frota grande, e eles começam a rondar o castelo. E nisso aparece também um rapaz muito curioso chamado Isidore. Esse rapaz, ele tem 17 anos, ele frequenta ali o liceu, ele está estudando e ele se interessa muito ali pela essa parte de crimes. Ele quer saber, quer tentar resolver a história analisando os fatos. Então, quando está todo mundo ali investigando, olhando, começam explosões, tiroteio fora do castelo, nas redondezas. E a polícia toda corre para lá. E aí é nesse meio tempo, gente, que eles aproveitam para tirar o homem atingido, né? Então é nesse tempo que vem uma carroça, que vem carro, que trocam o chapéu, que acontece um monte de coisa. Ou seja, a polícia é enganada e o leitor também, porque a gente está acreditando que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo.
Só que esse rapazinho, o Isidore, ele é muito esperto e ele começa a perceber que é tudo golpe e são tudo jogadas organizadas por Arsène Lupin. Ele começa a tentar descobrir o próximo passo de Arsène Lupin e estar lá na frente, né? Já à sua espreita. Então é muito interessante porque a gente vai ver aqui um duelo de um homem maduro, de um homem mais velho, que é o Arsène Lupin, contra um rapazinho, um jovem que tem uma mente brilhante e consegue captar exatamente a mensagem que Arsène Lupin está querendo passar. Os dois vão acabar se encontrando, gente, vai ter aqui um encontro na casa de um amigo de Arsène Lupin. Eles vão se encontrar nesse apartamento e o Lupin vai dizer para ele: Isidore, me deixe em paz. Eu quero poder seguir a minha vida de forma tranquila. Você não tem que publicar as coisas que você está descobrindo sobre mim. Mas o rapaz quer que a verdade venha à tona. Ele também quer levar os louros, né? Todos os aplausos ali da plateia, do espectador, que quer saber como é que essa briga vai se desenrolar. E aí o Arsène Lupin diz para ele: se você continuar nessa jogada, indo atrás de mim, dos fatos que não te interessam, eu vou sequestrar o seu pai. E aí o menino diz: você acha que eu já não tomei providências? Meu pai já está seguro num outro lugar onde você não sabe, onde ninguém sabe. Então você nem pense, nem ouse, porque você não vai conseguir. E o menino vai lá e publica os fatos. E fala para toda a sociedade que o Arsène Lupin, na verdade, estava numa cripta dentro do castelo, que quem ajudou ele a se esconder e a se tratar foi a sobrinha, que ele acaba se apaixonando por essa sobrinha, que ele sequestra a sobrinha para poder casar com ela, pega o corpo de uma outra moça, joga no mar com uma pulseirinha para fingir que era ela. Então que ele arma várias coisas, o menino vai lá e desvenda tudo. E aí o Arsène Lupin pensa: bom, vou ter que dar uma outra jogada. Só que o tempo todo o Arsène Lupin também vai dando munição para esse rapaz. Ele vai provocando o rapaz e ele vai dando armas. Em vez dele ficar quietinho e seguir a vida dele, não, gente. Ele vai lá e publica uma carta no jornal dizendo que Arsène Lupin, na verdade, é o único que detém o segredo da agulha oca. Porque o Isidore primeiro acha que as palavras agulha oca fazem referência à cripta que está dentro do castelo do conde e ao quarto das Mademoiselle. Depois eles vão descobrir que não, que tem um castelo numa região ali da França chamado Agulha Oca. E é lá que estão escondidos o pai do Isidore, porque o Arsène Lupin vai sequestrar sim o pai desse jovem, e também a Mademoiselle, essa sobrinha, por quem ele se apaixonou. E é lá que o Isidore vai então para salvar o pai, onde o pai está escondido, né? Arsène Lupin sequestrou, deixou o pai lá junto com a sobrinha. Então ele vai lá para salvar os dois e ele tem medo de ir sozinho. Ele vai pedir ajuda para o dono do castelo, que alugou para o Arsène Lupin. E esse dono do castelo vem ser o Verras. Mas o Verras é o Arsène Lupin. Então olha a confusão. O próprio Isidore vai convidar o seu inimigo para ir até lá, para salvar os dois. Só que nada disso a gente vai saber. A gente vai descobrir isso mais lá adiante, quando eles vão ficar de novo cara a cara. E aí, gente, vem a parte triste da história. Porque no finalzinho, quem que vai aparecer, gente? Sherlock Holmes. Sim, o Arsène Lupin sabe que o Sherlock também está à caça dele e resolve mandar sequestrar tanto o Sherlock quanto o Ganimard, que é para os policiais e o detetive ficarem longe da família dele, né? Para que todo o plano dê certo, ele mantém os dois longe. Ele coloca os dois dentro de um navio que tá dando um passeio lá pela África, parando em vários portos, dopa os dois. Olha, esse personagem ele é incrível, ele tá sempre armando e pensando coisas lá na frente.
a gente vai se surpreendendo a cada jogada, a cada passada desse personagem. E aí, então, o Isidore e o Veras, que é o Arsène Lupin, eles salvam o velho, o pai do rapaz, e também a jovem. A jovem se apaixona pelo Veras, que é o Arsène Lupin, e casa com ele. Na verdade, tudo isso já era uma armação. Desde o início, a menina já estava apaixonada, já tinha toda ali uma combinação entre eles, né? Eles, de fato, se apaixonaram. Arsène Lupin está disposto a largar tudo, abandonar essa vida de ladrão, para poder se transformar num fazendeiro e morar com a sua esposa. Ele está assim, ó, amando loucamente. Não é a sua primeira esposa, viu, gente? É a sua terceira, não se esqueçam disso. E aí vem a parte triste da história, porque eles vão soltar, a quadrilha de Arsène Lupin acha que está tudo lá resolvido, vão soltar o Herlock e o Ganimard, e é quando nós vamos para o desfecho final. O segredo que o Arsène Lupin tem lá, que a gente achava que era do castelo da Agulha Oca, não é. Que a gente achava que era da cripta lá, que estava dentro do castelo do conde, no quarto das mademoiselles, também não é. Gente, lá na cidade de Étretat, que fica na região da Normandia, na França, até vou colocar uma imagem aqui, lá nós temos umas falésias, e então teria, abaixo daquelas falésias, bem na altura do mar, cavernas subterrâneas, onde reis, antigos reis da França, escondiam seus tesouros. Então tem todo ali um código de passagens de portas secretas, de entradas, que levam a esse tesouro. E quem vocês acham que descobriu isso? Arsène Lupin. Então é ele que tem o poder disso, é ele que sabe aonde estão estes tesouros. E ele que escreve uma carta no jornal, dando ali munição para o Isidore começar de novo a investigação. E o rapaz não é burro, o rapaz vai atrás e ele vai descobrir exatamente aonde fica essa cidadezinha, aonde são essas falésias, aonde fica a Agulha Oca. E aí todos vão para lá, inclusive o Ganimard, com toda a tropa da polícia para poder pegar Arsène Lupin. E Lupin, que não foge de nenhum encontro, né, já está esperando o Isidore para almoçar, inclusive está esperando para almoçar ele e a sua esposa, que é a sobrinha. Os três sentam ali, né, e aí o Arsène Lupin resolve que vai contar pro jovem tudo, como é que foi o seu passo a passo, porque ele gosta de se exibir. E aí, gente, lá embaixo, numa daquelas passagens, daquelas cavernas, já estão todos os policiais querendo entrar. E começa um tiroteio e começa uma correria e todo mundo foge. Arsène Lupin consegue fugir com a sua esposa, porque agora eles já estão casados. E eles pegam como se fosse um submarino aquático, uma lancha que sai debaixo da água. Só que ele leva o Isidore junto. Então no barco vai ele, vai a sua esposa, vai o marinheiro e vai o Isidore. E eles vão chegar na fazenda onde ele quer morar, constituir família com a sua jovem esposa. Só que vocês acreditam quem está lá esperando por ele? Holmes está lá esperando por ele. E dentro da casa também tem a mãe. A mulher que criou Arsène Lupin também está lá dentro. E aí Arsène Lupin fica dividido, ele não sabe se ele foge de novo com a sua esposa, né? E volta depois para resgatar a mãe, que era o mais sensato que ele deveria fazer. Ou se ele vai enfrentar o Sherlock Holmes. E ele resolve enfrentar o detetive, resolve enfrentar o inimigo. E aí vem a tragédia do livro. Porque eles vão duelar, eles vão se posicionar um na frente do outro e eles vão começar ali uma briga, né, de força para ver quem vai levar a melhor. Lembram que a gente já teve um outro livro de Arsène Lupin contra o Sherlock Holmes, são vários contos, né? Às vezes um ganhava, às vezes o outro ganhava. Então eles estão aqui medindo força.
Não se esqueçam que o Holmes ele foi sequestrado, ele foi colocado num navio, despachado lá por vários portos, então ele tá com a sua moral lá embaixo. E ele quer muito prender o Arsène Lupin para poder lavar a sua honra, né? E aí quando chega aquele embate, aquela confusão, um puxa a arma, vai disparar e bem nessa hora a sua noiva, a sua esposa, se coloca entre os dois. E aí vai acontecer uma desgraça, né? Ele pega a mãe, ele pega a esposa, coloca no ombro e aí partem os três, né? Partem o Arsène Lupin, partem a mãe dele que criou e também a esposa carregada nos braços, mas infelizmente morta. Termina assim a história, a gente fica muito triste com esse desfecho, com esse final, porque a gente tava torcendo pelo nosso ladrão cavalheiro, né, o nosso ladrão de casaca, e infelizmente termina assim. Foi uma jogada do nosso escritor, né, do Maurice Leblanc, porque todo mundo gosta de acompanhar as aventuras de Arsène Lupin, e se ele virasse um fazendeiro e se sentasse lá para criar galinhas e vacas, né? Ele não faria mais aqueles roubos que ele faz. Então foi um desfecho que o escritor resolveu dar, mas a gente sofre junto com o personagem, porque o personagem estava disposto a mudar de vida, a deixar de lado então ali o mal, essa parte de ladrão, para viver numa sociedade assumindo uma nova identidade junto com a sua esposa. Infelizmente isso não aconteceu e a mocinha acabou falecendo ali nos braços de Arsène Lupin. É uma pena, a gente que torce para um final feliz, né, para um romance, fica triste quando as coisas não dão certo. Mas é uma história muito emocionante, a gente fica assim vidrado. A gente tá lendo e, meu Deus, e não consegue parar a leitura. Tem que ir pro próximo capítulo, porque a gente quer saber se o Isidoro vai realmente conseguir vencer Arsène Lupin. E é sempre ali uma jogada. Tu fica achando que o rapazinho de 17 anos vai conseguir, quando na verdade Arsène Lupin está sempre com um passo à frente. Tudo o que o menino faz já foi previsto, já foi programado por Arsène Lupin. E quando ele sofre ali alguma rasteira, ele consegue dar a volta por cima e surpreender o leitor. Fica então aí a minha dica para esse final de semana. Tem livro aqui no Google, é só digitar então Arsène Lupin, a Agulha Oca PDF, que vocês vão encontrar disponível gratuitamente. É isso aí, eu vou me despedindo de vocês, a gente se vê num próximo vídeo, um abençoado domingo, até lá, tchau, tchau!